seja bem-vindo! Hoje é quinta-feira, dia 7 de abril de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Subseção do Rio Grande participa de reunião em Porto Alegre. Voto de louvor a cidadão que devolveu R$16 mil. Melhorias no transporte aquaviário. PRF apreende carga de agrotóxicos em Pelotas. Vamos ver sobre o Qualifica Venâncio. Em Camaquã, IFSUL tem primeiras aulas do SEJA. Registros de problemas de acesso à internet. Programa para facilitar a vida dos estudantes. A inflação medida pelo Índice Geral de Preços subiu 2,37%. A Anvisa aprovou o registro definitivo da vacina da Janssen. E ainda, aumento do uso da rede para serviços de saúde e transações financeiras. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. A subseção da OAB do Rio Grande esteve na semana passada em reunião no Tribunal de Justiça do Estado para tratar sobre as irregularidades nos pagamentos dos precatórios aos credores do município. Confira. Na última sexta-feira, a subseção do Rio Grande, representado pelo conselheiro subsecional Alexandre da Costa, esteve presente em reunião ocorrida no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para tratar da questão do pagamento dos precatórios aos credores do município do Rio Grande. Na oportunidade, os presentes expuseram ao atual juízo da Central de Conciliação e Pagamento de Precatórias da Corte que estava existindo uma grande irregularidade entre os depósitos efetuados pelo município e a liberação dos valores aos credores, e que isto já teria gerado um saldo nas contas que se aproximava do total previsto para ser depositado em todo o ano de 2022 pelo município, e que a falta de tais recursos prejudicava os credores. O juízo informou estar ciente do problema ocorrido, ao tempo em que contextualizou, alegando que a pandemia, o ataque hacker sofrido pelo tribunal, o grande número de demandas que tramitam no setor, além de outras questões, com as conciliações de precatórios, seriam os causadores desta demora na liberação dos recursos. E um cidadão rio-grandino recebeu o voto de louvor da Câmara Municipal do Rio Grande, por devolver R$16 mil que foram depositados indevidamente na sua conta. A Câmara Municipal concedeu voto de louvor ao senhor Luiz Cláudio Lisboa Correia pela devolução de R$16 mil transferidos para sua conta de forma equivocada. A proposição foi levada ao plenário da Casa pelo vereador Giovanni Morales e aprovada por todos os parlamentares. De acordo com o vereador, a obrigação da devolução nos dias atuais se tornou um ato de nobreza e grandeza. Nós tomamos conhecimento no cidadão comum, trabalhador, pai de família, morando de aluguel, com dificuldade financeira, e ter um recurso depositado na sua conta de maneira indevida, também por um funcionário de uma loja, que custaria também para esse funcionário. Esse ato que até então deveria ser obrigação, a gente sabe disso, para mim virou um ato de nobreza e de grandeza, e que precisava ser referendado nessa casa, como forma de exemplo, principalmente no meio político que nós vivemos, onde vimos grandes notícias de desvio de recursos, de corrupção, de falcatruagem. Acho que isso é um exemplo para nós, para todos nós, para a sociedade. E nós nos sentimos na obrigação de trazer esse exemplo dentro da casa, mostrar que mesmo com dificuldade, quando se tem caráter, o seu Luiz, o montador de móveis, com todas as dificuldades, teve a dignidade de cometer esse ato de devolver um recurso que não era dele. Então nós nos sentimos lisonjeados, a casa também acho que ganha com isso, porque a casa reconhece esse ato de nobreza dele e que sirva de referência para toda a sociedade.
Para o homenageado, sua intenção com a devolução do dinheiro é honrar seus princípios e ser exemplo para seus filhos. É um dever meu, porque não é meu, por que eu vou ficar? Então é um dever meu devolver. Jamais eu ia ficar com alguma coisa que não fosse minha, né? Então eu prefiro chegar ali e pedir do que chegar e pegar, porque não é meu. Assim eu aprendi, 54 anos vou fazer, aprendi desde pequeno a ser honesto, ter caráter, passei trabalho. Com 12 anos fui deixado em Porto Alegre, minha mãe foi embora para Bagé, eu me criei em Porto Alegre, digo que era um pai e uma mãe para mim, foram que me criaram. E o exemplo que eles sempre me deram era isso, nunca rouba de ninguém, sempre vai lá, precisar pede. Então é o que eu acho muito bom. E agora falando de São José do Norte. A prefeita Fabiane esteve na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano para discutir as melhorias da travessia entre São José do Norte e Rio Grande. Confira. Em reunião realizada na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano em Porto Alegre, a prefeita de São José do Norte, Fabiane, e o vice-prefeito Neromar debateram sobre as melhorias do transporte aquaviário. Pautas como a inclusão de mais horários para a travessia da lancha, o retorno da lancha do Rio Grande no horário das 23 horas e a licitação para a contratação de empresas para atuarem na travessia entre São José do Norte e Rio Grande. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu ontem na BR-116 uma carga de agrotóxicos ilegais provenientes do Uruguai. Vamos ver. Na madrugada de quarta-feira, na BR-116, em Pelotas, a Polícia Rodoviária Federal prendeu 2 contrabandistas e apreendeu uma carga de agrotóxicos ilegais que era transportada em um Nissan Versa. Durante a operação de combate à criminalidade, policiais rodoviários federais abordaram um Versa emplacado em Porto Alegre. No veículo, os policiais encontraram uma carga de quase 300 quilos de agrotóxicos de importação proibida, que estava sendo trazida do Uruguai. Os 2 ocupantes do veículo, um homem de 44 anos, natural de Porto Alegre, e uma mulher de 42 anos, natural de São Gabriel, foram presos em flagrante pelo crime de contrabando e encaminhados à Polícia Judiciária em Pelotas. E em Camaquã, o projeto EJA, Integrada à Qualificação Profissional, possibilitou que o município ampliasse o atendimento da educação de jovens e adultos. Vamos conferir. A parceria da Prefeitura Municipal de Camaquã com o IFSUL possibilitou a ampliação do atendimento da educação de jovens e adultos, o EJA, no município. As primeiras aulas com os alunos do Centro de Educação e Jovens e Adultos já ocorreram na semana passada, nas dependências do IFSUL, através do projeto EJA Integrado à Qualificação Profissional. O Plano Municipal de Educação, Lei 1978/15, determina que sejam fortalecidos os planos de curso da EJA, estabelecendo 20% da carga horária mínima profissionalizante. Assim, a parceria com o IFSUL atende à demanda da educação de jovens e adultos de Camaquã e capacita os estudantes para o mercado do trabalho. Venâncio Aires terá mais uma etapa do projeto Qualifica Venâncio. As inscrições ocorrem no próximo sábado por ordem de chegada. No próximo sábado, das 8 horas ao meio-dia, no saguão da Prefeitura, tem inscrições para mais uma etapa de cursos do Qualifica Venâncio, lançado em março em Venâncio Aires. Nesta etapa, serão mais 9 cursos de qualificação profissional gratuitos, cujas aulas iniciam no dia 2 de maio, tendo duração de 32, 40 ou 60 horas. As inscrições serão feitas por ordem de chegada. No entanto, cada curso terá ainda o preenchimento de 5 vagas para suplentes.
Os candidatos devem levar documento de identificação para fazer seu cadastro. 68% das pessoas que trabalham com o aplicativo registraram problemas de acesso à internet no ano passado. Mesmo com o aumento dos usuários durante a pandemia, o serviço ainda apresenta diversas falhas. Ficar sem acesso à internet ou ter uma rede cheia de falhas deixa o trabalho de quem depende exclusivamente do serviço inviável, criando impactos enormes no rendimento diário do trabalho. Ao mesmo tempo que a digitalização promovida pela pandemia fez com que classes mais pobres buscassem ter acesso à internet, ficou evidente a desigualdade digital existente no país. Quase 70% dos entregadores e motoristas de aplicativos relataram dificuldades ligadas à falta de internet enquanto desempenhavam suas funções. Esses dados são de uma pesquisa elaborada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. O celular se consolidou como o principal meio de comunicação com a web em todas as classes. Já o acesso pelo computador é restrito a 22% das classes D e E, sendo usados por quase toda a parcela da classe A. Além disso, enquanto 90% dos integrantes das classes A e B realizaram consultas, pagamentos ou outras transações financeiras pela internet, apenas 50% dos integrantes de classes mais baixas tiveram interesse por esse serviço. Apesar de ser um número expressivamente menor, trata-se de um aumento significativo em relação à pesquisa de 2019, quando apenas 11% da classe D e E usufruíam diariamente da internet. O trabalho remoto, a criação do Pix e o auxílio emergencial foram os grandes responsáveis por puxar essa parte da tecnologia para os menos favorecidos. O Ministério da Educação e Cultura lançou um novo programa para facilitar a vida dos estudantes que fazem cursos técnicos. O programa Verticaliza deve conceder aos estudantes o aproveitamento do aprendizado obtido no ensino técnico em cursos do ensino superior. A primeira parte do projeto foi lançada hoje com a abertura de inscrições das faculdades e universidades. Professores e gestores de educação terão capacitação profissional para que desenvolvam planos pedagógicos que possibilitem o aproveitamento das disciplinas. A adesão das instituições deve ser solicitada até 31 de maio. A primeira turma do curso de aperfeiçoamento tecnológico terá início em julho. O curso é organizado em 6 módulos, totalizando 180 horas de atividades com duração de 3 meses. Depois desta capacitação, as instituições estarão aptas para analisar quais conteúdos do ensino técnico vão ser aproveitados pelo estudante que pretende ingressar no ensino superior. A expectativa do Ministério da Educação é de que o projeto dê mais celeridade na obtenção do diploma e fazer com que os alunos possam conseguir um emprego formal mais rapidamente. A inflação medida pelo Índice Geral de Preços subiu 2,37% em março. A alta do índice tem influência, sobretudo, dos combustíveis derivados do petróleo. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. O índice ficou acima do verificado em fevereiro, de 1,5%. O acumulado do ano está em 6% e a alta chega a 15,57% em 12 meses. Em março do ano passado, o índice registrava inflação de 2,17% e acumulava alta de 30,63% em 12 meses. O IGPDI indica o movimento de preços em toda a cadeia produtiva, desde as matérias-primas agrícolas e industriais, passando pelos produtos intermediários até os de bens e serviços finais. O Índice de Preços ao Produtor Amplo, IPA, também subiu em março, 2,8%, fortemente impactado pelos derivados de petróleo. Em fevereiro, o IPA teve alta de 1,94%. Quanto às matérias-primas brutas, a taxa desacelerou, variando 1,73% em março, depois da alta de 2,76% em fevereiro. Ocorreram reduções na variação do preço do grão, da soja, do café e do milho. As principais altas foram no minério de ferro, na mandioca e nas aves.
Já o índice de preços ao consumidor variou 1,35% em março, após a alta de 0,28% em fevereiro. Entre as 8 classes de despesa componentes do índice, 7 tiveram um movimento de acréscimo na variação: transportes, habitação, alimentação, educação, leitura e recreação, saúde e cuidados pessoais, vestuário e despesas diversas. O Instituto destaca o comportamento dos preços da gasolina, que passou de variação de menos 1,35% em fevereiro para 5,08% em março. Energia elétrica, hortaliças e legumes, passagens aéreas e roupas. Uma pesquisa do Comitê Gestor da Internet confirmou o aumento do uso da rede para atividades diversas durante a pandemia da Covid-19. A busca por serviços de saúde e as transações financeiras foram as 2 práticas mais populares entre os internautas no Brasil. O estudo do CGI-BR mostrou que 77% dos entrevistados relataram ter buscado informações sobre consultas, procedimentos e outros serviços de saúde. Em pesquisa semelhante realizada em 2019, o índice foi de 51%. As medidas de restrição e distanciamento social e a preocupação com a prevenção e o combate à pandemia contribuíram para o cenário. 53% dos consultados afirmaram ter feito algum tipo de procedimento pela internet em serviços de saúde pública, como a marcação de consultas e outros serviços do SUS. A telemedicina cresceu e as práticas mais comuns foram acesso a resultados de exames, agendamento de consultas médicas e de exames. O levantamento mostrou que o uso da internet é diferente entre pessoas de maior e menor poder aquisitivo. Já nas classes D e E, o índice cai para quase 1/3, com 21%. Seguindo a mesma tendência, o agendamento de consultas foi relatado por 51% das pessoas das classes A e B, mas somente por 19% das classes D e E. Entre os entrevistados, 26% relataram ter feito consultas online. Nesse caso, também há desigualdades, ocorrendo em 40% das classes A e B e em 20% das classes D e E. Os aplicativos de mensagens foram o principal canal das teleconsultas, utilizados por 59% dos entrevistados. As transações financeiras também tiveram destaque. Entre as pessoas ouvidas, 71% disseram ter feito consultas, pagamentos e outras operações. Na pesquisa realizada antes da pandemia, a taxa foi de apenas 37%. Já em relação ao comércio eletrônico, 51% dos entrevistados disseram ter feito compras pela internet. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta quinta-feira. Para você continuar com a gente, siga o nosso Instagram, @tvfarolrs. A todos vocês, uma boa tarde.